Olá pessoal, bora mais um vídeo aqui direto ao ponto. Antes que vocês me perguntem, Daniel, o que são esses pendurucários aqui na sua corrente? Nos meus destaques no Instagram tem ali a explicação, ok? Bom, esse vídeo aqui, na verdade, ele deveria ser um pouquinho mais robusto. Talvez o direto ao ponto seja simplista demais para esse tema que ele é tão grandioso. No entanto, eu vou procurar compactar sem causar uma interferência no seu conteúdo, ok? Vamos chamar então esse vídeo das chaves do abismo. Mais do que conhecimento, presta atenção, esse vídeo vai lhe dar conhecimento, discernimento e estratégias, principalmente estratégias para o final dos tempos. Fica atento que esse vídeo é muito importante para você, tá bom? E já antecipo desde já o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para que a mensagem da cruz ela consiga ecoar pela terra e mais pessoas possam ser salvas e libertas. Vamos falar então das chaves do abismo, né? Veja bem, Paulo ele faz uma colocação tanto quanto interessante aqui, ó. Portanto, tinha que ser, que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Hebreus 9:23. Então, você assiste um vídeo meu chamado Espelhos do Céu. Na verdade, a Terra é um espelho do céu. O paraíso é exatamente, né, a Terra, só que contaminado, né? Você consegue imaginar o céu sem árvores, sem flores, sem pássaros, sem perfume, sem brisa, sem água, sem cachoeira, sem lago, né? Você consegue imaginar isso sem animais? É impossível imaginar. Então a Terra é um espelho do céu, né? Então são cópia das coisas celestiais, né? Mas não vem ao caso a gente desmembrar e destrinchar esse versículo, porque não é essa a pauta principal, tá bom? Nós sabemos que houve uma guerra nos céus. A Bíblia diz que houve guerra nos céus. Guerra. Não está escrito que houve uma batalha, que houve uma lutinha, né? Mas houve uma guerra. O livro de Enoque, especialmente Enoque, o apócrifo de Enoque, o etíope, no seu capítulo 5, retrata mais detalhes dessa guerra, né? Uma guerra. E olha só o que a Bíblia diz. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, né? E o dragão e os seus anjos revidaram, ou seja, ação, reação, causa e efeito. Não é assim que é uma guerra? Você dá uma espadada, protege com o escudo, vem outra, e vem outra, e vem outra. Rechaçaram, eles revidaram, eles lutaram, né? Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Apocalipse 12, 7-8. Então veja bem, houve uma guerra, né? E essa guerra ela tem que causar dano, nós já falamos isso em outros vídeos, né? Porque se não houvesse dano, né, essa luta duraria para todo sempre, eles ficariam guerreando para todo sempre, ninguém se machuca, né? Então há dano sim, causa dano de verdade, tá bom? Então, na história de mito até a gente vai falar um pouco mais a respeito. E hoje, né? Você acha que por acaso esses anjos caídos, eles são mais fortes do que os anjos que ficaram com Deus? Né, com seus anjos de luz? Porque esses anjos, a Bíblia diz que eles foram mais fortes, né? E eles expulsaram do céu, né, esses anjos que se rebelaram, né? Satanás e seus anjos. Então, eles perderam o seu lugar no céu. Se perderam o seu lugar, logicamente havia um lugar para eles no céu, né? Um lugar com talvez uma habitação, né? Haviam ali regiões, né, que eram deles. Eles tinham tarefas a serem feitas, eles tinham amigos, eles perderam um lugar no céu, um lugar importante numa cidade celestial, né? Então, uma das sentenças, né, eu vou falar melhor na história de Mitres sobre as 3 sentenças de Deus, até as 3 sentenças que Deus deu aos anjos caídos, né, para a remissão deles, daqueles que quisessem realmente a remissão, pelo menos essa é o meu posicionamento teológico a respeito, se é verdade ou não, né? Só Deus sabe, eu só sei em parte,
Em parte conheço, em parte profetizo, mas eu tive algumas experiências particulares com Deus e que me levam a crer que eu estou certo nessa afirmação, tá? Mas independente, se você não acreditar, não vai mudar muito a situação não, tá? Uma das sentenças dadas por Deus foi a prisão de anjos no abismo. Você vê que os anjos odeiam, esses anjos caídos, os demônios, odeiam que sejam mandados para o abismo. Já falei isso em outros vídeos também. Na história de Mitra a gente vai explicar melhor, né? Então, por que eles vão ficar presos lá até o fim dos dias, até o dia do juízo? E eles não querem ficar presos, né? Então, outro texto aqui. Havia naqueles dias gigantes, em algumas traduções, néfilins, né, os gigantes, ou seja, uma mutação genética ali de anjos caídos com mulheres terrenas. Eu já expliquei como isso funciona em Rastros do Oculto, vou simplificar. Um anjo pode se materializar, não é? Aparece na Bíblia com Ló, com Abraão, comeram, materialização perfeita ali. Então imagina, mas em qualquer lugar. Agora, dentro do contexto ritual, demônios podem se materializar em contextos rituais, pontuais, tá bom? Uma vez que ele se materializa, ele pode se materializar na forma de um súcubo, numa forma feminina. Ele tem relação com o homem, recolhe o sêmen daquele homem, se transforma ali numa materialização masculina, que é um íncubo, fecunda uma mulher, então ele não tem o poder de criar, né, de gerar uma criança, digamos assim, mas ele transportou as células germinativas. E essas entidades são dotadas de uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor, vamos chamar de energia. E você sabe, por exemplo, que uma energia que a gente conhece, que é atômica, ela pode interferir na formação, né? Quantas deformações ocorreram com pessoas expostas à energia radioativa? Uma mulher que está esperando um bebê não pode tirar raio-x, aquela energia pode comprometer, aquela radiação, melhor dizendo, pode comprometer a formação do feto, né? Então, nasceram aqui gigantes, mutação genética, hein? Né? E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, e esses eram valentes, que houve na antiguidade, homens de fama, de fama. Por que eles tinham fama? Porque eles eram altos, eram muito belos, bonitos, né, extremamente fortes e inteligentes. Pensa só, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, de 4 a 5. Ou seja, essa mutação genética no homem causou nele uma maldade tremenda. Ele só pensa e maquina a maldade. Olha, temos sequelas disso nos dias de hoje. Tem pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, mas só maquinam um mal contra o outro. A genética dela foi modificada. Só o Espírito Santo para reverter isso, viu? Só o Espírito Santo, né? Porque o DNA humano, ele foi corrompido. Desde essa época foi corrompido, né? O bem e o mal habitam em mim, habitam em você. Só o Espírito Santo pode sobrepujar. É o Espírito que sobrepuja a carne, não é a carne que controla a carne, né? Então a humanidade, de fato, está desumana, né? Está desumana. Eu postei esses dias no meu Instagram, né? Empresas que usam animais para fazerem testes, né? Teste de laboratório com animais, para fazer teste de cosmético, quer saber se um cosmético pode causar dano no olho, então pega um coelho e joga bastante daquele cosmético no olho do coelho e vê até quando resiste, sabe? Então o homem é muito cruel, né? O homem é cruel demais, né? Então, esses homens, esses gigantes, eram muito poderosos, né? Gênesis 10:8. E Cuxi chegou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. Então, Cuxi gerou a Nimrod. Gerou a Nimrod. E esse começou a ser poderoso na terra. Então esse Nimrod começou a ser poderoso. Começou a se destacar diante dos outros Néfilins, né? E ele era neto de Noé. Esse foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10:9. Ou seja, caçador, aqui o homem já é carnívoro, né? Já é carnívoro. Nimrod é neto de Cão, bisneto de Noé, melhor dizendo, tá? Nimrod, neto de Cão, bisneto de Noé, corrigindo aqui.
Então, os homens decidiram colocar em prática um plano, um projeto arquitetônico, né? Quem é que deu a planta? Quem é que ofereceu o projeto? Quem é que deu as medidas? Quem é que deu a forma? Os anjos caídos. Porque eles conhecem segredos, né? Não é por acaso que as 3 pirâmides estão alinhadas com a constelação de Órion e tanta coisa que a gente fala em Rastro do Oculto e em outros livros mais, né? Então, o local escolhido, olha só, o local escolhido para fazer esse projeto arquitetônico foi exatamente na planície de Cinear. Na planície de Cinear, você vai entender o porquê. Local onde seria mais adiante a Babilônia, seria lá na planície de Cinear. E a Babilônia se tornou muito famosa pelos seus zigurates, suas torres escalonadas, pelo seu Etemenã, que no final ficava o templo de Marduk, né? Ladeado, e ficava ladeada também próximo ao rio Eufrates. Guardou esses detalhes? Próximo ao rio Eufrates. Hoje faz parte do Iraque, né? 90 quilômetros ao sul de Bagdá, mais ou menos estaria essa planície, ao leste do Eufrates. Ao leste do Eufrates. Guardou? Leste? Ok. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara, Gênesis 2:8. Ou seja, quem estabeleceu essa planta escolheu um local geográfico do nosso planeta Terra, onde vórtices de energia são muito fortes. Existem nódulos energéticos poderosos ali, o cruzamento das linhas de lei. Ou seja, escolheu um local a dedo, hein? Né? Você vê a semelhança bíblica aqui. Eu estou indo um pouco mais rápido, que estamos no direto ao ponto, tá? Então veja só a importância desse projeto. Não era algo qualquer. Gênesis 11:5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quer dizer, a importância foi tanta que Deus pegou e parou, para tudo. Ele poderia vir do céu, mas aqui a impressão que dá é que ele desceu, ele chegou mais perto para ver o que está acontecendo, o que esses caras estão fazendo aqui, né? E Deus chegou perto para ver. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, começaram a construir esse negócio aqui. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Presta atenção, em breve, nada poderão impedir o que planejam fazer. Nada, nada. Então eles estavam planejando fazer alguma coisa, né? E Deus, ele disse, se eles continuarem a construir esse negócio, nada vai impedi-los de fazer o que eles querem. O que eles planejavam fazer? Eles queriam abrir a porta do abismo, o portão do abismo. Não é abrir um portal, mas abrir o portão do abismo, libertar todos os demônios presos, para ajudá-los, já desde o início da criação do homem. Imagina infestar de demônio ali a terra. O negócio ia ser bem mais complicado, né? Pois é. Hoje, anjos guardam o caminho para a árvore da vida, não é? Está escrito lá. E eu tenho certeza que também guardam, né, onde estão esses portais, né, esses portões, melhor dizendo, do abismo, né? Também só estão colocados, existem locais específicos, né, onde estão esses portões, né? E um deles eu falei já no Triângulo das Bermudas, outro exatamente aqui, nessa superfície, né, que um dia foi a Babilônia e hoje está fazendo parte do Iraque, né, perto do rio Eufrates, ao leste do Eufrates, né, 90 quilômetros de Bagdá, a leste do Eufrates. Ali é outro ponto geográfico onde tem um outro portão, né, um outro portão do abismo, né? Então, eles vão ficar lá até que chegue o tempo. Então, veja bem, Apocalipse 9:11. Tinham um rei sobre eles, havia um rei do abismo, né, um chefe do abismo, né, um anjo do abismo. Eles estão presos, mas tem um chefe que coordena todos eles, um anjo do abismo. Então, veja bem, eles estão num local, presos num local material, numa região que é material, mas dentro de uma dimensão espiritual, ok? Entenderam isso? Eles estão no local material, mas numa dimensão espiritual. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, Apocalipse 9:11. Então Abaddon, que quer dizer o destruidor, vai liderar hordas de demônios que vão sair e vão tocar o terror aqui na grande tribulação, né? E disse o sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos aonde?
ao grande rio Eufrates. Olha a localização geográfica, exatamente aonde, né, eles queriam construir a Torre de Babel, aonde Deus chegou a dizer, olha, cuidado, que se eles terminarem esse projeto, eles vão conseguir o que eles querem, eles vão abrir o portão do abismo, né? Então melhor não deixar eles terminarem, né? E trouxe confusão entre as línguas ali. Mas esses 4 anjos do abismo estão presos exatamente naquela localização, né? A cerca de 90 quilômetros do Iraque, mais ou menos 90 quilômetros do Iraque, a leste do rio Eufrates. Então, a leste do rio Eufrates, exatamente na planície de Sinear. Ali é o ponto geográfico. E aqui está dizendo, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Mesmo local onde foi feita a Torre de Babel. Tentaram fazer a Torre de Babel. E mais tarde os babilônios fizeram, os zigurates, mas não fizeram no lugar certo, né? Pois é, os anjos não deixaram. Né? Apocalipse 9, de 14 a 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então o dia, a hora, já existe. Como é que eu vou saber que dia e que hora que é? Eu tenho como saber? A Bíblia dá chancela para isso? Ou, sei lá, o inimigo vem como, Jesus vem como um ladrão e de repente as coisas acontecem e eu não estou nem vendo, não percebi. Vamos ver se você vai perceber ou não. Nada fica fora do controle de Deus. Fato, né? A nossa missão, ficar no centro da vontade de Deus. Essa é a nossa missão. Minha missão, sua missão. Ficar no centro da vontade de Deus. Seja um alvo fácil. Não corra para a direita nem para a esquerda. Fica quietinho no meio. Seja um alvo fácil para Deus, né? Só ali, no centro da vontade de Deus, você vai receber as estratégias certas, para o momento certo, para cada momento, que a ovelha conhece a voz do pastor, né? Então, Jesus ele vai falar conosco, vai dar as estratégias para nós, vai dar a direção para nós, tá? Então, calma, tudo ao seu tempo, basta cada dia o seu mal, né? Então, todo esse cenário, né, de princípio das dores, narrados em Mateus 24 por Jesus, já se moldura ao nosso redor. Já está claro o princípio das dores aí, né? E olha só o que a Bíblia diz. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Provados. Como é que você é provado? Diante de uma prova. Se não tem prova, você não é provado, né? Então a igreja vai ter que passar pela primeira parte da tribulação. Vai ter que ser provada. Mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, parece que eles não vão se arrepender, né? Vão ficar na grande tribulação, vão se aproximar de Deus pela dor, pelo pior dos caminhos. E nenhum dos ímpios entenderá, não vai entender o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Daniel 12:10, os sábios entenderão. Quem é o sábio? Quem está no centro da vontade de Deus, quem escuta a voz do pastor, a ovelha escuta a voz do pastor, aquele que prega Cristo e vive a Cristo, esse recebe a estratégia, esse vai entender. Esse vai entender. Vai entender o quê? Vai entender as estratégias, o que é para fazer. Momento de parar, momento de avançar, momento de recuar, momento de se esconder, momento de atacar, momento para todas as coisas, né? Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Então primeiro vai rolar um caos, tá? Né? Quando as coisas começarem a se acalmar, vem uma repentina destruição. Como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão, não tem para onde fugir, tá bom? Satanistas acham que vão se esconder em bunkers? Não, não, a ira de Deus, ela vai chegar lá no bunker também, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Presta atenção que a Bíblia diz, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você não está em trevas, então aquele dia não vai ser surpresa para você. Você vai saber, não necessariamente o dia, mas digamos o período, porque você olha os sinais que se molduram ao seu redor. Estou vendo lua de sangue, estou vendo sinais nos céus, eu estou vendo guerras, rumores de guerras, eu estou vendo tanta coisa acontecendo, os sinais se moldurando ao meu redor, cada vez mais, a marca chegando, né? E eu vou saber. Por isso tem um texto que diz aqui, né? Mudando só de texto rapidamente, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, né? Então se à noite vem um ladrão, o que ele faz? Ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mateus 24,
42 a 43. Então, o que Jesus pediu para a gente fazer mesmo? Orar e vigiar. Orando e vigiando, eu vou ter discernimento espiritual e vou ouvir a voz de Deus, e eu não vou ser surpreendido pelo ladrão, porque eu estou na luz. Estão entendendo? Olha que coisa extraordinária, né? Os sábios entenderão. Os sábios vão saber olhar os sinais e interpretar os sinais, né? Porque vós sois filhos da luz, filhos do dia, né? Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, não caia atrás de loucura, tá? Tá cheio de falso profeta criando loucura por aí, né? Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós somos de dia, sejamos sóbrios, sóbrios, não caia em loucura, não caia em paranoia, não caia no reteté, tá bom? Vestindo-nos de quê? Da couraça da fé. Não perca a fé, mantenha a chama da fé acesa, e do amor, e tendo por capacete a esperança e a salvação, que você já conquistou. Porque Deus não nos destinou para a ira, guardou isso? Deus não nos destinou, nem a você nem a mim, para a ira, a grande tribulação, a ira, aí sim a coisa pega, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 a 9. A ira é a grande tribulação. Olha só o que acontece. Então, como é que a gente sabe que a ira é a grande tribulação? Jesus, certa vez, foi numa sinagoga e foi dado para ele um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar a liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Lucas 4, 17 a 20. Jesus leu o texto de Isaías até aqui, anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Ele está dando um aviso. Aqui é o momento do Jesus veio para trazer um aviso. Né? Aí veja só outro texto. Vamos pegar aqui Isaías, o texto que Jesus leu. O Espírito do soberano Senhor está sempre sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Foi até aqui que Jesus leu. Era o ano da bondade, era o ano de ensinar o amor, é o ano de apontar o amor, era a inauguração da era da graça, né? Só que aí Jesus ele parou de ler aqui, só que o texto continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, de 1 a 2, né? Então, o dia da vingança vem depois, e nós não estamos reservados para a ira, tá? Para a ira. Os sábios entenderão, porque vão ouvir os sinais, vão perceber os sinais, vão ler os sinais, e vão saber as estratégias, né? Juntos, queridos, nós somos mais fortes. Toda a estratégia que eu receber de Deus, eu vou partilhar com vocês. Vocês são minha família. O que eu quero para mim, eu quero para você. A tua luta é minha luta, a sua vitória é minha vitória. Chorar com os que choram, celebrar com os que celebram, é o que eu tenho procurado fazer na minha vida. É esse o recado que eu tenho para vocês hoje. Mantenham-se na luz. Mantenham-se no centro da vontade de Deus, para a honra e glória do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Lembre-se de orar por esse soldado que vos fala. Lembre de estender as mãos, dobrar os joelhos, para que a mensagem da cruz continue a ser pregada com toda a honra que ela merece, com toda a dignidade que merece e com toda a qualidade que merece. Honra ao Cordeiro, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.